é Deus. Interessante, né? Quando alguém gosta de um determinado autor, por exemplo, você gosta de um determinado autor, né? Aí, brasileiro ou não. Aí você diz assim, eu li fulano de tal. E numa síntese de quadro, eu li fulano de tal, eu li Machado de Assis, eu li, sei lá quem lá, o nome de qualquer pessoa que você puder, escritor e autor que você tem em memória aí. Pode até falar assim, eu li Ronaldo Viana, por que não também, né? Por que não, meu Deus? Por que não li Ronaldo Viana? Então, você leu, né, o livro A, B, C, gosta do autor A, B, C. Então aqui é o seguinte, o autor aqui é Deus. Então, o autor do texto é Deus. Então, eu estou lendo Deus. Então, vamos ler Deus, né? No sentido de que eu estou lendo a palavra, a obra de Deus, a obra sagrada de Deus. Homens inspirados escreveram, mas o autor é ele, né? Ele que dirigiu tudo, né? Pelo Espírito Santo dele. Muito bem, então com isso dito, vamos lá. Tiago, capítulo 2, no verso 14 em diante. A fé sem obras é morta. Tá? Vamos tentar entender esse negócio. Bom, esse é um dos textos que Lutero certamente não gostava, né? Pastor Lutero não gostava, né? Na verdade, Lutero não gostava de Tiago, já falei isso em outros estudos, né? Ele não gostava dos escritos da carta de Tiago, ele achava a carta de Tiago, na verdade, pálida, né? É claro que eu não concordo com Lutero nisso daí, embora eu respeito demais Lutero, eu acho que foi um dos homens de Deus ao longo da história que realmente fez uma diferença tremenda. Mas, contudo, entretanto, todavia, neste caso, eu não concordo com ele. Pelo contrário, Tiago é uma carta fabulosa, né? Que tem muito a nos ensinar. Certinho? Algumas pessoas acham que Tiago ele vai de encontro a Paulo, né? E não tem nada a ver, né? Os dois falam da mesma coisa com pontos de vista diferentes, mas falam da mesma coisa de modos diferentes, né? É isso daí, tá? Eles vão chegar ao mesmo resultado, entendeu? É isso daí. Os dois trabalham para o Senhor, certo? Bom, e Tiago aqui então diz, verso 14, né? Então vamos lá, verso 14, lendo as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta que ele faz. Ele está colocando aqui nesse verso 14 uma coisa muito clara, né? Que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras. Que fé é essa que não produz boas obras? Não, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu amo a Deus, mas vive no pecado, produzindo obras carnais. Então, como pode alguém falar assim, hoje eu tenho fé em Deus? Ora, é isso que Tiago está trabalhando aqui, essa incoerência, muitas vezes, de muitos cristãos, que pregam alguma coisa, diz que tem fé, que crê em Deus, mas as suas obras não dizem isso. Em hipótese alguma, Tiago tem a ideia de dizer que as obras por si salvam, né? Ele tem mais a dizer de que se eu tenho fé, se eu realmente sou um crente em Jesus Cristo, um cristão genuíno, eu vou produzir obras de gente que está salva. Mais nessa linha do raciocínio que Tiago avança no texto. Bom, o verso 15 diz, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, no caso, claro, né, o nome já diz, né, sem roupa, né, não tiverem o que vestir, e tiverem falta de mantimento contínuo, aquelas pessoas, né, o irmão
irmão, a irmã lá da igreja e tal, que não tem, né, roupa, né, e não tem alimento, né? Imagina bem, né? Mas ele está criando uma hipótese aqui no seu discurso, isto baseado com certeza em fatos, né? Em fatos vividos pela igreja, tá bom? Certamente. Então, continuando o texto aí, avancemos. Então, o verso 16 diz assim: e algum de vós lhes disser, né? Ide em paz, né? Por exemplo, o pessoal lá, os irmãos, sabe que tem outros irmãos na igreja, passando necessidade, não tem roupa, não tem alimento, mas eles dizem assim, ide em paz, aquietai-vos, né? Infartai-vos, mas fica quieto, fica calmo, fartar do quê? Né? De vento? E não lhes derdes as coisas. Então, a pessoa diz assim, recebe a pessoa, né? Ou sabe que a pessoa está passando necessidade, né? E ele diz assim, olha, legal, estou passando uma fome lá em casa, estou precisando de alimento, não tem alimento para ajudar. Rapaz, olha, Deus te abençoe, vai em paz, fica tranquilo, vai dar tudo certo, olha, e despede a pessoa. Peraí, é isso que o Tiago está colocando aqui, uma coisa está errada nesse negócio. Porque se eu sei que alguém está passando necessidade, não tem o que comer, eu vou despedir lá em paz de barriga vazia, em paz sem comida para os seus, de repente, os seus filhos? Como que pode? Então é isso que ele está falando, essa incoerência, né? Do cristão que não ajuda e diz que é cristão, e diz que é de Cristo, né? Essas coisas, né? Então, e diz, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, que proveito virá daí? Não, esses cristãos, eles sabem dos necessitados e não dão nada o que é necessário para eles viverem, né? Então, que proveito tem disso daí? Na tradução aqui, na minha outra tradução, diz assim, o texto, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, aqui a expressão aquecei-vos, e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É basicamente a mesma coisa ali. No verso 17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É essa conclusão que ele chega no raciocínio. Essa conclusão que Tiago chega no raciocínio. Se eu tenho necessitado na igreja, e alguém que está passando fome, pessoas, né, que estão passando fome, que não têm o que vestir, eu bato nos ombros dele, né, aquela batidinha nos ombros, né, legal, está em paz, estou tranquilo, e despeço a pessoa, mando a pessoa embora, e não ajuda em nada, ele está dizendo, poxa, o que adianta? Então aí que ele conclui, faz uma conclusão. Assim também, né, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ela é morta, porque ela não produz nada. A fé, essencialmente, tem que produzir. É necessário que ela produza. Claro, lógico, tem sentido. Né? É necessário que ela produza. Se ela não produz nada, não tem sentido. Realmente não tem sentido. Tá? É isso que ele está dizendo. E é isso que ele vai trabalhar no texto. Tá? Assim também a fé. Se não tiver obras, o que? É morta.
em si mesma, ela é morta. Tá, ela é morta, não tem sentido, não presta para nada, não produz nada. É isso que ele quer dizer, não produz nada. Certo? Porque é lógico, né? A fé é acompanhada de boas obras. Tá? Não existe isso. A fé, ela é acompanhada de boas obras. Tá? É isso que ele vai colocar. Bom, vamos lá. O verso 18 diz assim: mas dirá alguém pode argumentar, pode, né, falar alguma coisa, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Porque alguém pode falar assim, poxa, você tem a fé, mas eu tenho as obras. Eu faço. Você diz que tem fé e não faz. E eu, né, no caso, tenho as obras. Tá? Eu faço. Você não faz. Você tem fé, mas eu tenho obras. Então as pessoas podem debater isso daí e deveriam, realmente naquele tempo, eu acredito que eles debatiam isso, né? Aí vem e diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, ou seja, mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha bem, a fé e as obras estão casadas, elas são íntimas demais para estarem isoladas, separadas. Tá? É isso que ele vai caminhando no raciocínio aqui, no debate no bíblico aqui. Tá? Então é muito interessante isso aqui quando diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Tá? Mostra-me a tua fé sem as obras, ou seja, você tem fé, mas não produz nada de bom, não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém. Então, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tá? É só no blá blá blá, só na teoria, só na tese. Tá? Agora, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, ou seja, pela minha vida prática, pelo meu modo de viver, ajudando as pessoas, praticando o bem. Entende? Volto a dizer, a fé está casada com as boas obras. E são inseparáveis. Se eu sou cristão, logo eu devo praticar boas obras. Bom, é isso. Ah, mas as obras salvam? Não, as obras não salvam. E não é isso que ele está dizendo. E não é isso que ele quer dizer. Tá? As obras não salvam. Se alguém ensina que elas salvam, se tem alguma religião que ensina que elas salvam, que as obras salvam, infelizmente não leu o texto sagrado devidamente. Elas não salvam. Agora, é lógico, se eu digo que tenho fé em Deus, se eu creio em Cristo Jesus, logo eu vou praticar boas obras. É isso que ele está dizendo. Tá? Bom, o verso 19 diz, tu crês que há um só Deus. Olha bem, isso aqui é pesado demais. É pesado demais. Paremos para pensar nesse verso 19 aqui. Para quem chegou depois, eu estou em Tiago, capítulo 2, verso agora 19, tá bom? Bom, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Você crê que há um só Deus? Eu creio que há um só Deus. Tá? Certo? Não sou ateu, creio que há um só Deus. Bom, beleza. Ele diz, fazes bem, legal, beleza, isso aí, legal. Mas isso não vai dizer muita coisa, é isso que ele está dizendo aqui. Isso não vai dizer muita coisa. Tá? Crer que existe um só Deus não vai dizer muita coisa. Né? Também os demônios creem e estremecem. Misericórdia. Pesado, né? Fala sério.
Poxa, então quer dizer que os demônios, eles são monoteístas. Monoteístas são aqueles que creem em um único Deus. Sim, os demônios creem em Deus. São monoteístas, num único Deus. Ah, mas só que eles, os demônios, eles seduzem as pessoas para a prática do politeísmo, ou seja, para a prática da adoração a vários deuses. Isso é politeísmo, né? É adoração a vários deuses, pode ser 2, 3, 4, milhares, né? Isso é politeísmo. Mas os demônios, por incrível que pareça, teologicamente, eles são o quê? Eles são monoteístas, só acreditam num único Deus. Claro que eles acreditam num único Deus, lógico, né? Mas aí que está o lance, né? Eles creem e estremecem, tá? Esse creem aqui, é o sentido assim: os demônios sabem, têm conhecimento, não só em teórico, mas prático, de que existe um único Deus. Ponto. Eles creem nesse sentido. Eles sabem que existe. É isso, eles sabem que existe. Da existência de um único Deus. Eles sabem disso. Eles sabem que essa historinha de muitos deuses e etc., isso aí é uma mentira. Eles sabem, até porque foram eles que inventaram essa mentira, né? Claro, lógico, para seduzir os homens aos deuses, sendo que eles mesmos, como diz Tiago, os demônios são monoteístas, ou seja, eles creem num único Deus. Que coisa, né? Que coisa. Bom, então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: se tu crês que há um Deus, ou um só Deus, beleza, você faz bem, mas os demônios fazem isso também, pô. E vivem fazendo mal, e vivem levando as pessoas a praticarem o mal, pô. Isso não muda nada. É isso que ele está dizendo. Está entendendo o lance aqui, Tiago? O que ele está raciocinando? Agora ele vem, ó, o verso 20 diz: mas, ó homem vão, vazio, né? Sem nada de útil, né? Queres tu saber a fé sem as obras é morta? Então ele faz uma pergunta e ele conduz o texto, claro, né? Sempre buscando resposta para o bom debate, né? Bíblico, né? Então olha o 21. Porventura, o nosso pai Abraão, ele vai sair do que seria uma teoria, e ele vai mostrar na prática, apontar pessoas que realmente viveram a fé. São exemplos de fé. Tá? E o primeiro nome citado é Abraão. Tá? Abraão, pai de uma multidão, pode ser isso interpretado o nome dele, né? Antes era Abrão, né? Pai exaltado, pai elevado, aí depois passou para Abraão, né? Pai de uma multidão, certo? Porque ele seria pai, através dele viria o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, né? E a fé no Filho de Deus, né? Através do Filho de Deus, o mundo todo seria abençoado. É isso daí. Por isso, Abraão. E aí vamos lá então. Porventura o nosso pai Abraão, Tiago diz, né? Não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? A pergunta que ele faz: Abraão não foi justificado ali pela vida de fé dele, vivida na prática? É isso que ele está dizendo. Não é que as obras em si iriam justificar Abraão, mas a fé dele levou Abraão a praticar algo que qualquer ser humano rejeitaria, que é entregar o seu filho Isaque. E na verdade nós sabemos que ele fez isso, né? Mas não era Isaque, né? Era Jesus Cristo. Isaque apontaria para Jesus Cristo, que viria depois de Isaque,
2000 anos mais ou menos. É isso daí, né? Como Isaac viu. Mas ele teve fé. E porque ele tinha fé, ele fez o quê? Ele fez a obra, né? Ele teve fé para praticar, obedecer o que Deus mandara a ele fazer. Certo? Isso que ele está falando, tá? Porque a fé, ela é acompanhada de boas obras. É isso que ele fala. Muitas vezes eu ouvi aquela expressão assim: ah, Deus quer o coração. Não, Deus quer você todo, Deus quer eu todo. Deus quer que eu viva intensamente o Evangelho, a graça de Deus. Ele quer que eu viva isso intensamente. E para viver o Evangelho intensamente, eu preciso praticar, né, aquilo que eu prego. Viver aquilo que eu prego. Viver aquilo que realmente, viver a fé que eu digo que tenho, né? Viver através de boas obras, mostrando através de boas obras. Tá? É isso daí. Bom, então ele falou sobre Abraão, exemplo de fé, e também exemplo que de boas obras. Abraão, ele creu e fez, tá? Ele creu e executou. Certo assim? Muito bem. Agora no 22 diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Claro, Abraão teve fé, ele creu. Gálatas vai falar sobre isso, lá Gálatas 3, a partir do verso 6, vai falar sobre isso, né? Que Abraão ali dá a entender claramente que Abraão foi o que nós consideramos, né? O que a Bíblia considera o primeiro crente, né? O Evangelho, na verdade, já começou a ser praticado, né, a fé através de Abraão, né? Abraão foi o primeiro que é o chamado pela fé, né? O pai, né, da fé, né? O patriarca Abraão, né? Aquele que começou o que nós conhecemos como e chamamos de promessa, né? Então a promessa vem antes da graça. Na verdade, a graça vem antes da graça, né? Ou seja, a graça vem antes da lei, né? A promessa vem antes da lei. É isso que eu estava dizendo, a lei de Moisés. Assim? Então Abraão, ele praticou o quê? Boas obras. Mas porque ele tinha o quê? Ele tinha fé. É isso daí, tá? Bom, então, bem vês, né? Que a fé cooperou com as suas obras. As obras de quem? De Abraão, porque ele tinha fé. E que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Tá? E que pelas obras a fé, ela é o quê? Aperfeiçoada. Ela é completada. Por quê? Porque uma coisa completa a outra. Tá? Se eu digo que tenho fé e não pratico boas obras, lógico, vai ficar uma coisa vaga, né? Uma coisa incompleta, né? E isso é o sentido a minha fé, ela é completada, né? É uma coisa completa a outra, na verdade, tá? Uma coisa não vive sem a outra. A fé não vive sem as boas obras e as boas obras não vivem sem a fé, tá? É uma coisa faz parte da outra. Como eu disse, né? As duas, né? A fé e as boas obras estão casadas, né? Para sempre, certo? É isso daí. Bom, o verso 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, tá? E foi-lhe isso imputado como que? Justiça, porque ele creu em Deus, tá? Creu e praticou, né? E foi chamado o amigo de Deus. Realmente é o que a Bíblia chama, né? Abraão, o amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão creu. Abraão creu e obedeceu. Abraão creu e fez. Abraão creu e praticou, né? Ou seja, Abraão é o exemplo de um homem que tinha fé e ele praticou boas obras. Certo? Certo? Porque ele não podia dizer assim, Abraão, ele foi um homem de fé,
mas não praticou boas obras? Não tem sentido, então isso não podia acontecer. Então Abraão, ele teve fé e ele praticou boas obras. É isso que Tiago está argumentando aqui. Mas o que nos espanta é o próximo versículo. Aí o próximo versículo nós vamos ficar espantados, né? Porque ele vai dar um outro exemplo aqui. Olha o exemplo que ele vai dar aqui nos próximos versículos que nós vamos ler, tá? Diz assim, o verso 24 e o 25. Vede então que o homem é justificado pelas obras. Sim, não que elas em si possam salvar, mas essas obras acompanhadas do quê? Da fé, né? Porque a fé produziu as boas obras, né? Uma coisa, como eu disse, uma coisa não vive sem a outra, né? E não somente o que? Pela fé, certo? Por quê? Porque se eu tenho fé, eu pratico. Se eu tenho fé, eu vivo as boas obras. Tiago devia estar muito cansado dos hipócritas, daqueles que diziam ser religiosos. Não, eu tenho fé, eu sou um homem crente, eu sou um homem temente a Deus, e tal. E até gostar, pessoas que lá no versículo da igreja, né, deveriam querer pregar para os outros, mas as pessoas olhavam e falavam assim, esse daí não tem nada de cristão, nada, porque ele vive pessimamente, ele diz que é cristão, mas no trabalho dele, ele é uma peste, no trabalho dele, ele é corrupto. Não, esse aí eu não acredito na pregação de jeito nenhum. Então, queridos, meus amados irmãos, as boas obras tornam a fé visível. É isso que Tiago está dizendo. As boas obras, repito, as boas obras tornam a fé visível. Eu mostro que tenho fé, não pelo blá, não pelo oba, eu mostro que tenho fé pela minha vida prática de boas obras, tá? Então, volto a repetir, as boas obras tornam a fé visível. A fé é invisível, mas ela é revelada pelas boas obras de uma pessoa. Uma coisa está ligada à outra. Está ligada à outra. Tá? Certo? E as boas obras sozinhas, claro, elas não podem salvar ninguém. Mas aquele que é salvo, que é cristão, que tem fé, pratica boas obras. É isso. Então é isso aí que ele está dizendo. Então e de igual modo, aí vem o exemplo que eu falei, o exemplo de Raabe. Gente, peraí, ele saiu de Abraão, um homem chamado amigo de Deus, um homem com uma intimidade com Deus extraordinária, desde quando ele foi chamado. Um homem que conversava com Deus ali, tal, como um amigo mesmo, E aí ele sai de Abraão, o pai Abraão, e vai para Raabe, uma meretriz, ou seja, uma prostituta. Que coisa interessante. Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que pode? Mas é aí que está o lance da fé e das boas obras. Olha bem, e de qual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, os mensageiros, né, e os despediu por outro caminho. Lembra de Raabe? Raabe, ela vai ajudar os espias, servos judeus, a escapar dos pagãos, que naturalmente iriam matá-los. Raabe, então, ela é colocada como uma heroína da fé.
ela creu no Deus de Israel. E porque ela creu, ela correu o risco de vida, mas ela não deixou de ajudar, não deixou de praticar as boas obras. Ela fez porque ela teve fé, ela fez porque ela creu. E é nesse sentido que Tiago trabalha. É nesse sentido. Também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, salvando-os, né? Fazendo-os escapar dos homens terríveis daquela cidade, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está o quê? Morta. É isso daí. Quer ver? É fácil, não é difícil entender essas coisas, né? A gente pode até no campo biológico, né? E espiritual ao mesmo tempo, certo? Se a vida sair de você, né? Se o que está dentro de você, se o espírito, se a alma, né? Deixá-lo, o seu corpo, pronto, acabou, sem vida. Um corpo sem espírito é um corpo sem vida. Está morto. Esse é o raciocínio aqui, então. E aí ele termina, e nós terminamos aqui, claro, também, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, porque se o espírito sair, acabou. Acabou. Certo? Não tem como. O espírito saiu do corpo, né? O corpo morreu. Acabou. Assim também a fé sem as obras é morta. A fé sem as obras é morta. Então, meu querido, minha querida, não cai nessa história de dizer, Deus olha só o coração, né? Deus não se importa com o que fazemos. Não tem como. O cristão não, tá? Isso pode ser para pessoas, sei lá, né? De algumas crenças aí. Para o cristão não. O cristão, ele tem fé, ele diz que tem fé, e as boas obras vão acompanhá-los, né? Acompanhá-lo, o cristão. Ou os cristãos que dizem que têm fé, tá? As boas obras irão, claro, né? Acompanhados, porque faz parte, é natural que isso aconteça, e isso acontece automaticamente, tá? Então, não tem como. Boas obras em todos os sentidos. Então, isso quer dizer que eu vou rejeitar o mal, eu vou rejeitar coisas desonestas, eu vou rejeitar a mentira, eu vou rejeitar todo tipo de prazer carnal, eu vou rejeitar toda a corrupção, tudo que pensar e imaginar eu vou rejeitar, porque eu tenho fé. Certo? Eu tenho fé. E além de rejeitar as coisas ruins, eu vou praticar as coisas boas, tá? É isso, né? Eu vou praticar as coisas boas, eu vou ajudar as pessoas. É o que Tiago estava mencionando, tá? Alguém chega na igreja, né? E eu sei que a pessoa, ou ela chega no convívio da igreja, ou eu sei que a pessoa, às vezes, da comunidade, precisa de alimento, precisa de ajuda, e eu não faço nada, né? Eu não ajudo. Então, isso não combina. É isso que o Tiago está dizendo. Se eu tenho fé, e eu vou mostrar essa fé pelas minhas boas obras. Deixar de fazer o que é pecado, o que é errado, e fazer a coisa certa, tá? E praticar boas obras, ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, porque é assim que eu devo viver, porque isso é fé, tá? Como ele mesmo diz, a fé sem obras é morta. Então, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? É uma fé morta. Então, quando alguém diz, eu tenho fé, eu sou cristão, eu tal, bom,
Então você certamente pratica boas obras. Você certamente é um cristão que tem exemplo na sociedade, tanto em não fazer o que não se deve, quanto em fazer o que se deve. Tá? É assim que vivem os verdadeiros cristãos, que têm fé. Tá? A fé, ela vai ser revelada pelas boas obras. Tá? A fé vai se tornar visível pelas boas obras, certo? Então é isso daí, senão as pessoas vão te chamar de mentiroso, né? Não, você é mentiroso, você diz que tem fé, mas não tem nada. Você não ajuda ninguém, não faz nada de bom para as pessoas às vezes pedem ajuda a você, você nega, você é uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta, então você não tem fé em nada, você não tem fé em nada. E outros podem dizer, não, eu tenho fé, eu sou da igreja A, da igreja B, eu disse que tem nada, enrolando as pessoas em negócios, vive em corrupção, tem uma vida desonesta, vive aí adulterando, vive fornicando, vive bebendo, vive fumando, e você diz que tem fé? Entende? Então, se eu sou cristão, se você é cristão, é isso que ele diz. A fé sua, a fé minha, será acompanhada pelas boas obras. Amém? Amém? É isso daí que Tiago está dizendo. E isso que Tiago diz combina muito bem com aquilo que Jesus ensinou. Tá? Só ressalvando e para terminar dizendo, as obras em si não salvam ninguém. Agora, a fé sem obras também não demonstra que alguém é salvo. Tá bom? Certo? Pelo contrário, aponta que não o é. É isso daí que Tiago diz e combina muito bem com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, em nome de Jesus Cristo.